Fala galera, beleza? Matheus Araújo aqui novamente dentro do Codando TV para trazer para vocês um novo vídeo dessa nossa super série Desbravando o Jetpack Compose, tá? Lembrando que a nossa série ela traz aqui componentes que são componentes comuns que você vai usar, né, nas suas telas aí, para você já entender tudo que você pode fazer com esses componentes, beleza? E o componente de hoje, aqui as minhas variáveis já revelam, já dão spoiler, né? A gente vai falar do image, certo? Então, o image ele é aquele componente que você vai utilizar para colocar os seus assets, colocar aí as suas imagens da aplicação, beleza? Sem demora, então, já vou digitar o meu image aqui e aí vocês veem que a Intel License ele trouxe aqui para mim 3 elementos, na verdade 4, né? Só que esse 4 aqui, esse quarto elemento no caso, ele é uma classe Java, então a gente já nem vai olhar para ele. No caso, não sei se é Java, talvez seja Kotlin, mas enfim, é uma classe, não é um componente do Compose. E como que eu sei disso? É só você dar uma olhada no símbolozinho aqui, ó. O símbolo do Compose é esse quebra-cabeçazinho aqui, que até faz sentido, né? Quando você está montando telas Compose, você vai compondo as suas telas com componentes, então montando quebra-cabeça. Então faz muito sentido ser esse símbolo mesmo. Mas voltando aqui ao que interessa, no nosso image você pode ver que nós temos 3 aqui, né? 3 elementos. O painter, o que recebe um image vector e o que recebe um bitmap, certo? Se você prestar bem atenção, essa aqui é a telinha da documentação, né, que traz a documentação dos elementos, ela varia pouco, né? Ó, de bitmap para image vector, de image vector para painter, basicamente o que mudou aí no caso, o atributo principal, que é o atributo que recebe literalmente o seu conteúdo, a sua imagem e exibe, certo? Mas no caso então, evidenciando que nós temos 3 estratégias para trabalhar com imagens, certo? E aí eu vou explicar hoje cada uma dessas para vocês, beleza? Então sem demora, eu já vou entrar aqui no primeiro, que é o do Painter, e você pode perceber que ele já traz os 2 principais parâmetros, vamos dizer assim, os parâmetros básicos dos quais eu vou poder utilizar, que eu não posso, aliás, deixar de utilizar, tá? A gente tem o Painter, que é o parâmetro que vai receber o conteúdo da imagem, e a gente tem um Content Description, que vai receber uma descrição, tá? A galera da web aí, só fazendo um paralelo, esse Content Description ele é equivalente ao out, que é aquele atributozinho do image HTML que você coloca, que aparece quando a imagem quebra, né? E aí aparece o out, que é um texto descritivo, que não só aparece quando a imagem quebra, mas os sistemas de leituras de tela, vamos dizer assim, que são usados por pessoas que têm deficiência visual e portanto não podem ver a tela, eles leem esse conteúdo e descrevem para essas pessoas, né? Então, diquinha aí também, ó, aproveitando o gancho, que é legal você preencher esse Content Description, até por ser uma boa prática de acessibilidade, tá? O Android utiliza um sistema que é o Talkback, né? Que é aquela vozinha da assistente que fala com você. E para o pessoal que tem deficiência visual, isso aqui é muito importante, tá? Porque ela vai descrever justamente o conteúdo que está aqui, ok? Então, voltando aqui para os parâmetros, nós temos 2, o Painter e o Content Description, mas vocês sabem como é que é aqui na série, que a gente não vai entregar só o básico, tá? Então, vamos entrar dentro desse componente para a gente entender o que dá para fazer com ele e quais são as possibilidades que a gente tem, beleza? Aqui dentro do componente nós temos aqui o construtor, que nesse caso, que é o image com painter, ele vai trazer o painter para a gente. Tem o content description que eu já expliquei para vocês. Temos o nosso modifier, que é figurinha carimbada aqui nessa série, tá? Sempre vai ter um modifier, todo componente Compose, sendo ele nativo ou sendo ele de uma lib externa, ele vai ter um modifier para trazer essa flexibilidade que você consiga trabalhar com esse componente, beleza? Temos o alignment, que faz aquele trabalho de alinhamento sobre ele mesmo, parecido com aquela ideia lá que a gente viu no text, tá? A gente tem um content scale, que serve para trabalhar a escala do conteúdo, falando
falando mais diretamente, é para encaixar, é a maneira que você encaixa a sua imagem dentro do espaço disponível, beleza? Content Scale. Nós temos o Alpha aqui, que trabalha aquela ideia de opacidade no componente. E aí a gente tem um Color Filter, que trabalha uma ideia de filtro de cores, tá? Então eu posso pegar um filtro de cor e evidenciar ele, por exemplo, dentro de um contexto RGB, a gente tem o vermelho, o verde e o amarelo. RGB, desculpa, amarelo não, azul. Aí a gente consegue dar foco em uma dessas cores, beleza? Ou em outras cores também, mas vou mostrar para vocês como é que isso funciona, tá? E aqui são os parâmetros do image, tá? O que muda, como você viu, dessa sobrecarga com Painter para uma sobrecarga com Bitmap? É justamente esse carinha aqui, o atributo principal, o cara que vai renderizar para você o conteúdo de maneira literal, ok? Então vamos lá, sem demora, eu vou mostrar exemplos com os três, tá? Aí a gente começa então com acredito que seja o mais utilizado, por exemplo, no meu contexto, no meu projeto, é o que a gente mais utiliza, que é o Image com Painter, tá? E para que serve então? Quem é esse Painter que eu tô falando tanto, né? Galera, esse Painter aqui, ele é um objeto que eu posso utilizar ele para renderizar uma imagem que está dentro do projeto, beleza? Como é que você acessa a sua imagem? Você não dá um r.drawable.imagem e aí você consegue trazer ela para o seu componente? É basicamente isso que a gente faz, só que nesse caso aqui a gente usa um carinha chamado Painter Resource. E aí aqui, ó, já vou chamar o meu r.drawable.mark. E aí eu tenho a minha imagem agora, e aí a minha descrição aqui, eu vou dizer que é o CEO da Meta, beleza? Aí vocês não estão vendo nada, né? Eu sei, gente, não se preocupem. Já vou chamar aqui o meu preview para vocês verem o que vai aparecer para vocês agora na tela. Então, antes que o preview apareça, e aproveitando que ele já vai aparecer, eu vou já comentar sobre as estratégias que eu falei, né? Opa, apareceu um preview errado. Já vou comentar as estratégias aqui que eu falei com vocês, tá? A estratégia do Painter é você trabalhar com imagens que estão dentro do seu projeto, que você consegue acessar via R, tá? Que é a nossa famosa classe Resource aí, que traz todo a infraestrutura para a gente conseguir acessar os nossos recursos, tá? Então, veja bem, trouxe a imagem aqui do Mark Zuckerberg, aí o dono da Meta, ex-Facebook, beleza? Que esses dias aí deu vacilo, o WhatsApp caiu, mas tudo bem. E, enfim, e dessa forma eu peguei a imagem aqui, ó, com o nosso Painter Resource. O que dá para fazer mais, Matheus? Bom, eu consigo trabalhar uma ideia de filtro, né? Então, por exemplo, eu consigo vir aqui no Color Filter, vai ser igual a um Color Filter ponto tint, e aqui eu posso escolher uma cor, e a minha cor vai ser blue. Eu tenho blue, e o que é que eu consigo fazer também? Eu consigo trabalhar, vamos ver como que ficou agora. Deixa eu ver se ele já vai mostrar. Eu também tenho um Blend Mode aqui, tá? Vamos ver se ele já vai dar um destaque no Mark aí, no tio Mark. E aí, opa, meteu aí um azul em cima. Não ficou legal, mas a gente pode ver aqui no nosso Blend Mode. E eu posso pegar um Blend Mode aqui, por exemplo, do tipo Darken. E aí agora, o que vai acontecer? A imagem do Mark Zuckerberg vai aparecer com esse azul bem enaltecido aí, certo? Vamos só esperar para ver o que acontece. E aí, olha que massa! Agora eu consegui utilizar esse Blend Mode para também trazer a minha imagem meio que naquela ideia lá do Photoshop de camadas, né? Que eu tenho uma camada de baixo e a camada de cima, e aí eu consigo utilizar um método de mesclagem que eles chamam no aplicativo, que aí eu consigo mesclar as duas coisas, né? Então eu posso trabalhar uma ideia por exemplo, posso trabalhar uma ideia de opacidade aqui. Eu posso dar um pop aqui, posso dar um alpha
0.3F para deixar bem opaco. O que mais que eu posso fazer aqui, ó? Também posso trabalhar, ó, também posso mexer com as minhas cores, né? Com RGB no caso. Então eu poderia também aproveitar e dar um foco no blue aqui, utilizando essa estratégia aqui de reescrever, né? O que a cor traz de propriedade. Mas enfim, então a imagem já ficou com uma coloração diferente, porque eu misturei aí as cores azul com a foto, beleza? Uma outra coisa que eu consigo fazer aqui também é chamar o meu modifier e fazer o que? Posso dar um clip nessa imagem. Posso chamar aqui modifier.clip. Posso clipar ela, que a gente chama, né? Modifier.clip. E aí aqui dentro posso passar um shape do tipo circle shape. E aí agora o nosso querido tio Mark vai ficar dentro de uma moldura redonda, tá? Então já posso clipar ele e aí vamos ver como é que fica assim que ele terminar a clipagem. E aí, opa, não ficou tão legal, né? Por quê? Porque eu clipei, mas eu também posso trabalhar com uma ideia de, deixa eu ver aqui, ó, de escalar. Então eu posso mexer na escala. Então se vier no meu Content Scale, às vezes ele dá essas bugadinhas, aqui, Content Scale, e aí eu posso dar um Content Scale.copy para cortar ele dentro do espaço que eu deixei reservado. Então vamos ver como é que vai ser, se ele vai dar certo já, se já dá certo de primo, se a gente vai ter que fazer mais algumas coisinhas aqui. Beleza, vamos lá. Tem água e opa, deu certo. Já deu certo, mas você pode perceber que a imagem do Mark ela tá um pouco desproporcional, certo? Ela tá, se eu não me engano, ela tá com a largura maior do que a altura. Então essa desproporcionalidade ela também afeta na hora que você está trabalhando com essa questão de clipagens e tudo mais. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou deixar essa imagem proporcional. Eu vou igualar o tamanho da sua largura com a sua altura. Como que eu faço isso? Já vou chamar o meu Aspect Ratio. Deixa eu trabalhar isso. E aí como que eu vou fazer? Eu vou passar o meu Rationale, que é a minha razão. Tá? Então eu vou dizer que ele vai ser 3. E aí agora é pra gente chegar no nosso resultado final, que é quando ele vai ficar completamente como um círculo. E é só aguardar. E opa! E aí agora sim, ó. Agora ele clipou totalmente, certo? O que mais que a gente consegue fazer aqui? A gente consegue também, por exemplo, deixa eu ver. Eu consigo aplicar um blur aqui, tá? Se eu der um ponto blur. E aí, o que ele pede aqui pra gente fazer? Vai pedir um... Deixa eu ver aqui. Dá um ponto blur. Aí ele pede... Ah, tá. Beleza. Então aqui eu vou dar um ponto blur de 8 dp. O meu edge treatment vai ser do tipo Blurred Edge Treatment Unbound. E aí vamos ver o que vai acontecer agora com o Mark. A gente aplicou um blur, certo? Onde ele vai ter o tamanho de 8 dp. E esse aqui, esse Unbound, ele é um método de como ele vai aplicar o blur nas... Como é que eu posso dizer? Nas bordas, tá? Então aqui tem outras formas, você pode ver isso na documentação também. Você pode achar outras maneiras de fazer isso se você quer mudar um pouco o seu blur. Mas olha só o resultado final então. A gente pegou uma imagem do Mark que estava dentro dos nossos resources
e fizemos todo esse tratamento aqui com ele, filtrando cores, ajustando a razão da imagem e aplicando um blur sobre ela, certo? Além do mais, a gente conseguiu encaixar a imagem como um todo dentro do nosso espaço aí que a gente tinha disponível do componente, tá? E então, muito bacana isso, né, gente? Dá para fazer muita coisa com esse componente image, mas aí eu vou chamar a atenção para vocês para duas advertências, tá? A primeira aqui é que a gente não está no Photoshop, então você não vai ter um número muito grande de opções que você vai poder realizar com esse componente, certo? É lógico que você vai ter as opções, mas não é o objetivo dele trazer uma complexidade muito grande para você enfeitar suas imagens, tranquilo? E a outra coisa que eu queria falar é que você tem que tomar cuidado porque isso tudo está acontecendo no client side, tá? O que significa? Que a dona Vicentina, que mora lá em Diamantina do Sul e que tem um Galaxy Pocket 3, que é um celular de como é que eu posso dizer? De um nível baixo de recursos, ele vai se esforçar muito para fazer isso, tá? Então a ideia aí é que se você for aplicar algum efeito nas suas imagens, você tenha em mente que um celular low engine como esse, por exemplo, vai sentir muita dificuldade na hora de renderizar essas imagens, ok? Então use com parcimônia, ou seja, use com cuidado quando você for trabalhar com essas questões de trato mesmo de imagem utilizando o Compose, beleza? Então esse foi o Image com Painter, tá? Eu vou até vou dar uma comentada nele aqui, certo? Para a gente dar seguimento então para ver os outros images, beleza? Então com esse aqui eu trouxe as possibilidades e agora eu vou mostrar para vocês como é lidar com outro image. Então eu já vou chamar um outro image aqui, mas vou escolher o Image Vector e aí você vê que ele traz do mesmo jeito lá do Painter, ele traz o Image Vector e o Content Description. A description aqui vai ser o CEO da meta. E aqui no Image Vector eu já vou chamar o meu Image Vector, meu objeto aqui, ponto Vector Resource r.label.FuriaCBG. E aí aconteceu alguma coisa? Acho que eu comentei demais ali, deixa eu fechar a chave aqui. E aí fechou, beleza. E aí agora, olha só, praticamente a mesma estrutura que a gente teve ali na hora de chamar o Painter, mas agora a gente vai trabalhar com essa estrutura para chamar o nosso vetor, certo? E aí tá aqui a imagem que eu deixei separada para vocês, lembrando que ela também estava no meu arquivo de resource, pude acessá-la via resource, beleza? Então foi tranquilo. Essa imagem é um SVG, portanto um vetor. Logo, é assim que a gente utiliza vetores então com o image, ok? E para finalizar, vamos aproveitar essa mesma estrutura aqui e vamos chamar lá o nosso image. Nem vou aproveitar, na verdade, nosso image passando o bitmap, tá? Então image aqui, nosso image passando então o bitmap da mesma maneira. Então aqui eu vou dizer que é o CEO da meta. Fiz 3 vezes, podia ter copiado, né? Mas tudo bem. Aqui é hands-on, galera. E no bitmap aqui eu já deixei um arquivo preparado aqui, image, aliás, bitmap image .es image bitmap. E aí é assim que a gente trabalha também com o bitmap. E aí, galera, lembra que eu falei para vocês das estratégias diferentes? Aqui entra uma estratégia diferente. Por quê? Porque é um case muito comum de você que está trabalhando no mercado de tecnologia, de você não ter a sua imagem disponível nos seus recursos. Muitas vezes essa imagem vem de um back-end, vem de algum serviço de web service, e você recebe essa imagem e você quer exibir essa imagem, beleza? Normalmente aí vem como Base 64, né, para você poder trabalhar com ela. Então o que eu fiz? Eu já fiz um pré-processamento aqui com uma imagem Base 64 para colocar
jeito que você faria no caso quando você receber as suas próprias imagens, beleza? Então já até apareceu aqui, ó, nada coincidência, tá, gente? Mas até já apareceu aqui o símbolo do Flamengo, que eu fiz todo esse processo como se eu recebesse de um back-end, para vocês verem como é trabalhar com essas imagens em bitmap também. Beleza, gente? Então essa foi a aula de hoje, onde a gente passou por todas as propriedades aí da imagem, mostrando como trabalhar com ela, beleza? Literalmente a gente desbravou mesmo o componente de imagem, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like aí no vídeo, não se esqueçam de deixar seus comentários, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aí que eu vou ver os comentários e provavelmente a sua dúvida vai se tornar um vídeo, tá? Me faça trabalhar, beleza? Coloca suas dúvidas aí pra gente poder ir elucidando elas, tá? Para você que está começando a trabalhar com Jetpack Compose, está começando a estudar, cara, explora, pega essa nossa série de vídeos, assiste ela, implementa tudo que eu estou fazendo aqui, implementa no seu próprio Android Studio aí e depois busca possibilidades, vai na documentação, vai ler artigos, beleza? Trabalha muito, porque tem muita coisa no Jetpack Compose que com certeza eu não vou conseguir cobrir nessa série aqui, mas você, com o seu protagonismo, com a sua atitude, vai conseguir aí trabalhar todas essas partes, tranquilo? Lembrando que aqui a gente tem uma série onde é desenvolvido um app do zero, desde a estruturação até as telas com testes e tudo mais, que é o nosso app Netflix. Então vai lá, confere essa playlist, aproveita, clona o repositório do projeto, beleza? Para você que quer aprender testes aí, tá com uma série nova agora saindo do forno, a série do Rods aí de testes, acompanha, beleza? Para você que curte assuntos high level e gosta muito de coisas de arquitetura, de entender como que funciona, as coisas funcionam debaixo dos panos, o Moro também está lançando vídeos que abordam coisas sobre isso, então fica ligado e claro, não esquece de acompanhar a série, beleza? Então é isso, galera, valeu, te vejo na próxima.